Fala, integrador. Se o seu vendedor passa metade do dia ligando para curioso, que só queria saber quanto custa um sistema, cara, você não tem um problema de vendedor, você tem um problema de estrutura. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma conta bem simples, com números do nosso mercado, para você descobrir se a sua empresa já precisa de uma equipe de pré-venda ou se contratar alguém para isso agora seria desperdício de dinheiro. E existe ainda um terceiro caminho, um meio termo que pouca gente conhece e que provavelmente aqui a sua empresa precisa hoje. Eu vou mostrar ele mais pro final. Então deixa eu descrever um dia normal na vida de um integrador. Me fala nos comentários até se parece a sua empresa. Seu vendedor chega de manhã com os 14 leads novos ali do Instagram. Ele liga pro primeiro, o primeiro não atende. O segundo era curiosidade. O terceiro, uma hora de aluguel, não faz sentido. O quarto quer parcelar, sei lá, em 120 vezes sem entrada. Então ele, quando finalmente encontra um lead bom, cara, já é meio-dia. Só que à tarde ele tem uma visita comercial, ele precisa montar algumas propostas, ele precisa responder cliente antigo no WhatsApp e ainda acompanhar aquela assinatura que estava atrasada há uma semana. Ou seja, um dos profissionais mais caros da sua operação, aquele que você paga comissão para fechar contrato, cara, ele está gastando 60%, 70% do tempo dele fazendo trabalho de filtro, um trabalho que não gera R$1 de receita. E isso tem um nome, vendedor caro fazendo trabalho barato. E o pior é que isso não é culpa dele, é de como o processo foi montado. E é exatamente para resolver isso que existe a pré-venda. Talvez você já até tenha ouvido falar aquela sigla SDR, que na verdade vem do inglês, só que traduzindo para o nosso dia a dia é o profissional que prepara a venda antes do vendedor entrar em campo. Só que muita gente ouve isso e pensa em, sei lá, em telemarketing, alguém ligando para uma lista enorme de números. Cara, mas não é isso. O trabalho de pré-venda é responder algumas perguntas antes do vendedor gastar uma visita comercial o tempo dele, né? Então perguntas como, esse lead tem um telhado ou terreno viável? A conta de luz dele justifica o investimento? Ele tem capacidade de pagamento ou de crédito? Ele tem urgência real ou está só pesquisando para daqui a 2 anos? Porque se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, esse lead merece o tempo do seu vendedor. Senão, ele merece um fluxo de nutrição, não uma visita. Então percebe a diferença? Pré-venda não é ligar para mais gente, é garantir que o vendedor só fale com quem realmente pode comprar. Certo, então se pré-venda resolve o problema, a pergunta do vídeo é o seguinte: será que a sua empresa precisa contratar alguém para isso agora? Porque é isso que eu prometi te contar aqui nesse vídeo. Para você saber, você só precisa de 3 números da sua operação. Primeiro, quantos leads chegam por mês hoje na sua empresa? Segundo, quanto custa um vendedor seu por mês? Nesse vídeo aqui eu vou considerar só o fixo, que no Brasil já gira em torno de R$5.000. Terceiro, quantos minutos, em média, se gasta para qualificar um lead? Somando ligação, WhatsApp, pesquisa e assim por diante. Então vamos um exemplo aqui com números típicos do mercado, tá? Uma integradora que recebe 200 leads por mês e gasta uns 20 minutos para qualificar cada um deles. Então, 200 leads vezes 20 minutos dá 4.000 minutos. Isso é quase 67 horas por mês. Então, no mês de 176 horas úteis, o seu vendedor está gastando 38% do tempo dele só filtrando. Colocando em dinheiro, é 38% de um fixo de R$5.000, que dá quase R$2.000 por mês, pagos para alguém descartar lead. Então, com 2 vendedores, são quase R$4.000 por mês. E um SDR no Brasil custa em torno de R$2.000 a R$3.000 fixos. Ou seja, nesse cenário, o pré-vendedor se paga. E ainda vai fazer esse trabalho muito melhor, muito mais rápido do que um vendedor seu, porque essa é a única função dele. Agora inverte o cenário. Sua empresa recebe 40 leads por mês. A mesma conta dá 13 horas mensais de qualificação, mais ou menos meia hora por dia. Então contratar um SDR para isso, cara, ele vai ficar ocioso a maior parte do tempo dele. E você vai pagar um salário para resolver um problema que um bom processo resolveria de graça. Então a regra é mais ou menos essa. Abaixo de mais ou menos 100 leads por mês, você precisa de processo de pré-venda. Acima disso, começa a fazer sentido ter uma pessoa de pré-venda. Então não é uma regra de tamanho de empresa, é uma regra de volume e custo. E aí a gente chega naquele terceiro caminho que eu mencionei lá no início, que a maioria dos integradores não está nem no cenário dos 200 leads e nem dos 40, está no meio. E para o meio existe uma solução: pré-venda sem pré-vendedor. Funciona assim, ó. Você transforma a qualificação em processo e o vendedor só entra quando o filtro já rodou. Na prática, funciona com 3 peças. A primeira peça é o seguinte: um formulário ou fluxo de perguntas que todo lead responde antes de falar com alguém. Tipo de imóvel, valor da conta, prazo de decisão. Peça 2.
uma resposta automática nos primeiros 5 minutos. Cara, porque lead de energia solar esfria rápido, então você tem que atender em horas, não em dias. Peça 3, critérios escritos do que é lead A, lead B e lead C, com regra clara, para saber qual o vendedor vai priorizar. E aqui entram duas coisas que valem a menção, tá? A primeira é a cadência de atividade. Então é uma sequência definida de contatos. Liga hoje, manda mensagem amanhã, tenta de novo em 2 dias, para nenhum lead morrer esquecido. Cara, isso é tão importante que eu já fiz um vídeo inteiro só sobre cadência. Então vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Só você ir ver lá. A segunda é inteligência artificial. Hoje dá para colocar um agente de IA fazendo essa pré-qualificação. Ele conversa com o lead, faz as perguntas e entrega para o vendedor só quem passou no filtro. Inclusive, na Solar Market, você consegue configurar tanto as cadências quanto os agentes de inteligência artificial para operar na frente como essa. Mas aqui fica uma regra de ouro. Se você usar IA no pré-de-atendimento, você tem que medir a performance dele contra a de um ser humano. Taxa de resposta, taxa de qualificação, conversão em reunião. Porque, cara, IA é ferramenta. Se ela não estiver entregando pelo menos o que um humano entregaria, ajuste ou troque a abordagem. E aí, com essa estrutura rodando, cara, aqueles 20 minutos de qualificação por lead caem para 3, 4 minutos. E o seu vendedor volta a fazer o que realmente paga o salário dele, que é fechar contrato. Então, para resumir em uma frase, pré-venda não é luxo de empresa grande e também não é a primeira contratação que você deve fazer. É uma decisão de matemática. Volume de leads versus custo da hora do seu vendedor. Menos de 100 leads por mês, monte o processo. Mais que isso, provavelmente contrate a pessoa. E em qualquer cenário, uma coisa não muda. Quem qualifica não deve ser quem fecha. Agora me conta nos comentários, na sua empresa, quem qualifica o lead hoje? É o vendedor? É você? Ou já existe alguém dedicado para isso? Então, se esse vídeo te ajudou a repensar a estrutura do seu comercial, se inscreve no canal. Toda semana sai um vídeo para o Integrador Solar. E até uma próxima.